Livro Só Se For Para Sempre, de Maureen Child. Romance Nova Cultural, Júlia. Capítulo 5. No capítulo anterior, Mary Santini combinou com David Garvin de levar seu sobrinho ao shopping center para tirar uma foto com Papai Noel. O estacionamento do shopping center parecia um campo de batalha. A única diferença era que não havia apenas 2 lados, mas sim milhares deles. Era cada um por si, na desesperada e inglória tentativa de arrumar uma vaga para o carro. Davis tinha as mãos firmes sobre o volante e os olhos em cima de todo mundo ao mesmo tempo. Mantenha-se em constante estado de alerta e proteja-se da melhor forma possível. Era o seu lema de vida, que acostumava ajudá-lo muito em situações críticas. Mas não tão críticas quanto aquela. Mas que droga! Por que não vinha a pé ou chamado um táxi? Finalmente, abençoadamente, um BMW vermelho deixou uma vaga e ele embicou seu Mustang naquela direção. Olhou para Jeremy. O menino parecia vibrar tanto de entusiasmo. Como as crianças gostavam do Natal. Uma porção de lembranças aparecem para atormentá-lo, mas Dave procurou ignorá-las por completo. O passado já não tinha nenhum poder sobre ele. O menino que fora um dia não existia mais. Jeremy soltou o cinto de segurança. Podemos descer? Claro. De repente foi como se quisesse terminar com aquela história de Natal o mais depressa possível. Vamos lá. Homem e menino entraram juntos no shopping center lotado. O caos era quase tão grande como no estacionamento. Pessoas carregadas de pacotes passavam apressadamente. Crianças corriam por todos os cantos e ouvia-se o som de risos e conversas. As festas já estão quase chegando, né? Comentou Jeremy com a voz animada. Davis fez as contas rapidamente. Bem, ainda faltam quase 3 semanas. Mas 3 semanas passam muito depressa, não passam? Pelo visto, todo mundo concordava com o garoto. Até mesmo no Fort Pendleton. O Natal que se aproximava parecia ter contagiado seus colegas. Quase todos os seus amigos já haviam marcado o dia de saída para passar as festas de Natal com a família. Os que não pretendiam partir iriam celebrar no próprio forte. Davis, porém, não se lembrava de um Natal feliz que passara em toda a sua vida. Não que tivesse alguma coisa contra a data, ou contra a Páscoa, ou Dia de Ação de Graças, ou 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos. Mas o problema era que todas aquelas datas significavam uma coisa: reunião de família. Algo que ele jamais conhecera na vida. Passara a infância toda em vários orfanatos espalhados pelo país. Todos péssimos. Bem, era provável que existisse um lugar decente para crianças órfãs em algum canto do planeta. Só que nunca estivera lá. Assim que completara 18 anos de idade, entrara para a Marinha. Havia sido só então que encontrara um pouco de paz em sua vida. O que você vai querer de ganhar de Natal, Davis? Ele estava tão perdido nos próprios pensamentos que mal ouviu o que o menino perguntou. O que você disse? De Natal, ele repetiu. O que você vai querer? Davis sorriu. Imagens de Mary embrulhada com uma fita vermelha e não muito mais do que isso vieram em sua mente. Porém, aquela não era o tipo de coisa que poderia dizer para o sobrinho dela. Acho que nada. O menino caiu na risada e balançou a cabeça. Ora, Dave, todo mundo sempre quer ganhar alguma coisa. Querer e conseguir eram 2 coisas completamente diferentes. Quisesse Deus que o garoto nunca se desse conta do fato. Mudando ligeiramente de assunto, perguntou. E sua tia Mary? Você sabe o que ela gostaria de ganhar? Eu pretendo lhe dar um casaco novo, o menino anunciou, cheio de orgulho. Aposto que ela vai adorar. Eu também acho. Sabe o que a tia Gina disse outro dia? Que Papai Noel deveria trazer um namorado para a tia Mary. Dave levantou uma sobrancelha de súbito muito interessado na conversa. É mesmo? É. Mas minha mãe respondeu que não iria adiantar nada, porque a tia Mary não saberia o que fazer com ele. Lembrando-se daquele beijo maravilhoso no alto da escada, Dave chegou à conclusão de que Angela estava errada. De um modo ou de outro, porém, era uma grande alegria descobrir que não havia outro homem na vida de Mary. Tal pensamento deixou confuso durante alguns instantes. Ele próprio não estava na vida dela. Ou será que estava?
Não fazia a mínima ideia. Quer dizer que a sua tia Mary não tem namorado? Ele perguntou, aproveitando-se da língua solta do menino. Jamie sorriu e meneou a cabeça. Não, ela é completamente diferente da tia Gina. Era verdade, Dave admitiu silenciosamente. E dava graças a Deus por essa diferença. Mas como quisesse, ouviu um pouco mais do que o garoto tinha a dizer. Tratou de pressioná-lo. O que você quer dizer com isso? Tia Mary passa o dia inteiro trancada naquela oficina. Ela não tem tempo para sair com rapazes. Bem, aquilo era mesmo verdade. Ele nunca havia conhecido uma mulher tão ocupada. Você vai pedi-la em namoro? Dave olhou para o menino, que parecia observá-lo com ansiedade, esperando pela resposta, que acabou vindo em forma de pergunta. Você acha que eu deveria de fazer isso? Jamie parou de andar, coçou a cabeça e ficou pensativo durante um longo instante. Finalmente respondeu. Acho que sim. Ou muito me engano, a tia Mary está gostando de você. Dave ficou surpreso com a onda de euforia que invadia-lhe o ser. É mesmo? Por quê? Porque ela age de uma maneira estranha quando você está por perto. Até a respiração dela fica diferente. Então você acha que deveríamos namorar? Acho. E o melhor de tudo é que você estaria sempre perto e poderíamos jogar várias partidas de futebol. Não seria o máximo? Dave olhou para o garoto e sorriu. Prometo que vou fazer o possível para que ela me aceite. Sim, ele tinha todas as intenções do mundo de cumprir a promessa. Seria um prazer transformar-se no namorado de Mary Santini. Um namorado nada firme, é claro. Crianças. Milhares delas pareciam gritar, rir, chorar e correr de um lado para o outro. A fila que levava ao trono do Papai Noel praticamente não andava. Os alto-falantes do shopping center estavam repetindo a mesma série de canções natalinas pela terceira vez e o barulho era praticamente insuportável. Mesmo assim, apesar de tudo, Dave percebeu que sua tarefa não estava sendo tão ruim quanto pensara. Se quisesse ser bem sincero consigo mesmo, diria que estava até se divertindo. Finalmente, um gnomo acompanhou Jamie até o trono e o menino sentou-se no colo do bom velhinho. Enquanto os dois conversavam animadamente, um outro gnomo tirou uma fotografia e virou-se para Davis com um sorriso nos lábios. O senhor gostaria de ficar com a foto do seu filho com o Papai Noel? São apenas $4. Ele não é... Dave parou de falar. O gnomo não estava nem um pouco interessado em quem Jamie era ou deixara de ser. E por alguma estranha razão, naquele exato momento, cercado por um bando de crianças e seus pais, ele sentiu vontade de fazer parte do grupo, de fazer parte daquela loucura. Pela primeira vez na vida, sentia um pouco de alegria que existia dentro de outras pessoas na época das festas de fim de ano. Voltou os olhos para Jamie e ficou observando ao contar todos os seus segredos aquele homem vestido de Papai Noel e desejou que ele jamais se desapontasse, que sempre sentisse a magia de Natal dentro de si e que nunca perdesse o ar de felicidade que naquele momento iluminava seu rostinho infantil. Senhor, chamou o gnomo, interrompendo-lhe os pensamentos. Vai querer ficar com a fotografia? Dave virou a cabeça e olhou para a bonita garota fantasiada que lhe sorria. Respirou fundo e tentou ignorar as estranhas emoções que havia sentido nos últimos instantes. Não estava com a mínima vontade de examiná-los com mais cuidado. Vou sim. Ele tirou a carteira do bolso. Qual é mesmo o preço da foto? Mary andava pelos corredores lotados do shopping center, desviando de crianças apressadas e de consumidores ávidos por encontrar o que procuravam. O conserto do carro havia demorado muito, mais do que imaginara, e ainda tivera de ir para casa, tomar banho e trocar de roupa. Até mesmo Mary Santini, a mecânica, recusava-se ir ao shopping center coberta de graxa e óleo. Chegou em frente à casinha do Papai Noel e quase foi engolida pela multidão que se encontrava no local. Olhou em volta, procurando por 2 rostos conhecidos. Nada. Onde será que os 2 haviam se metido? Ei, Mary, estamos aqui! Ela virou-se e viu-os sentados à mesa da lanchonete logo em frente. E sentiu um friozinho intenso na barriga, que a deixou confusa e assustada.
Até mesmo num shopping center lotado, David Garvey tinha o poder de mexer com as suas emoções e destruir seu equilíbrio. Conhecia-o havia tão pouco tempo e já estava envolvida com ele até o último fio do cabelo. Como deixara que um absurdo daqueles fosse acontecer? E o que mais a intrigava era o fato dele parecer tão interessado nela. De qualquer maneira, estava começando a achar graça na história. Claro, tinha certeza de que qualquer coisa que houvesse entre eles iria ser passageira. Dali a algum tempo, Davis perderia o interesse e iria atrás de outra mulher, uma de encantos mais óbvios do que os dela. Aquele simples pensamento foi o suficiente para estragar o seu dia. Não queria ser abandonada de novo. Mas queria o quê? Ficar ao lado de David Garvey? Até quando? Até o resto de seus dias? Aproximou-se de ambos com os passos lentos. Oi, pessoal, tudo bem? Você nem imagina o quanto, tia Mary, exclamou Gemini. Já falei com o Papai Noel e Davis comprou a fotografia que o gnomo tirou. O menino estendeu-lhe o envelope. Tia Mary, mas não mostre para ninguém, senão meus amigos vão dar risada. Combinado, ela respondeu, mal olhando para a fotografia. Voltou a atenção para Dave e forçou um sorriso. Muito obrigada por ter trazido o menino e pela foto. Foi um prazer. Ele fez uma pausa. Parecia embaraçado. O Honda ficou pronto? Mary suspirou aliviada, pelo menos a conversa se iniciara de maneira impessoal. Ficou, mas não sei até quando ele vai poder rodar por aí. Afinal, já está bem ruinzinho. Tia Mary, por que sua amiga não compra um carro novo? Sugeriu Jenny, tomando um gole do seu refrigerante. Carros novos são muito caros, querido. Ela não tem tanto dinheiro assim. Pode ser que o Papai Noel lhe traga de um presente no dia do Natal. Mary sorriu. Quem sabe. Mas Mary sabia que aquilo não iria acontecer. O bom velhinho não acostumava atender aos pedidos de adultos. Deixava que eles batalhassem por seus próprios sonhos. E falando em sonhos, ela simplesmente não conseguia tirar o sargento da cabeça. Desde o momento em que haviam se beijado na noite anterior, sentia como se algo tivesse mudado em sua vida. Não era mais a mesma pessoa. Mas e ele? Teria sentido coisa parecida? Por que não almoçamos aqui mesmo, nessa lanchonete? Sugeriu ele, interrompendo-lhe os pensamentos. Depois levamos Gemini para casa e deixamos para jantar juntos à noite. Jantar juntos à noite. O friozinho na barriga de Mary vinha sentindo o tempo todo ficou ainda mais intenso. Sim, iria aceitar o convite. Queria ficar um pouco a sós com ele, nem que fosse pela última vez. Queria ser beijada novamente. Queria sentir os braços dele entrelaçando a sua cintura. Pela primeira vez na vida, queria sentir como era ser beijada por um homem. Por aquele homem, David Garvey. E tinha de agir depressa, antes que ele se cansasse e partisse para novas aventuras. A ideia me parece boa. Ei, reclamou Gemini. E eu? Também gosto de jantar fora. David levantou uma sobrancelha, fazendo um olhar com uma pergunta silenciosa. Mary se encarregou de responder, olhando para o sobrinho. Hoje não, meu querido. Voltou a atenção para o sargento e sorriu. Hoje à noite, o programa é só para adultos. Pelo amor de Deus, exclamou Gina. Você nunca usa condicionador nos cabelos? Eles estão ressecados até dizer chega. É claro que eu uso, respondeu Mary, estudando seu próprio reflexo no espelho. E de uma excelente marca, se você quer saber. Mas não parece. Dando um suspiro desanimado, Mary olhou para as duas outras mulheres no quarto. Assim que souberam a respeito do jantar com Davis, sua mãe e suas irmãs haviam aparecido em seu quarto, determinadas a transformá-la numa princesa de contos de fadas. Seu quarto, naquele momento, mais parecia um campo de batalha. Tamanha era a desordem reinante. Todos os vestidos de seu guarda-roupa estavam sobre a cama. Sapatos, meias e toneladas de maquiagem podiam ser vistos por toda a parte. Enquanto Jenny jogava videogame na sala, o resto da família Santini parecia muito entretida em fazer de Mary uma perfeita estranha. Ai! Reclamou ela, sentindo que Gina lhe puxava uma mecha do cabelo. Tenha mais cuidado. É preciso sofrer para ser bela. Filosofou sua mãe, escolhendo um par de brincos. E posso saber quem foi que inventou essa regra fora de propósito?
Um homem? Provavelmente, respondeu Ângela. Agora fique quieta que eu vou retocar seu batom. Mary deu um suspiro desanimado. O vestido escolhido para a ocasião era um modelo vermelho, tão decotado que era possível que fosse pegar uma pneumonia até o final da noite. Aquele vestido havia sido presente de Gina em seu último aniversário e estava guardado no armário desde então. Nunca imaginara que um dia fosse usá-lo. Droga! Ao aceitar o convite para jantar, colocaram-se numa situação delicada. Como é que tinha concordado em usar aquela indecência? Bem, se quisesse ser sincera consigo mesma, precisava admitir que sabia a resposta. Estava participando daquela farsa porque só aquela noite desejava poder ser alguém diferente do que havia sido a vida inteira. Uma mistura de rainha da festa, gata borralheira e Miss Universo, tudo numa só pessoa. Um papel encantado para ser vivido durante apenas algumas horas. Ângela terminou o retoque com o batom e começou a aplicar blush nas maçãs do rosto. Francamente, Mary, você deveria se maquiar todos os dias. Um pouco de brilho faz milagres no rosto de qualquer mulher. Eu acho que sua irmã tem razão, concordou a matriarca dos Santini. Você é uma moça bonita e devia realçar mais seus pontos positivos. Mary deu uma olhada no espelho. Na minha modesta opinião, Ângela não está realçando meus pontos positivos. Está escondendo minha identidade, isso sim. Pare de reclamar, ordenou Gina, estendendo-lhe um frasco de perfume. Coloque algumas gotas entre os seios. Aquilo tudo já estava escapando do seu controle. Meus seios já estão quase expostos ao mundo. Agora vão ter de ficar perfumados também? Ah, Mary, você não tem jeito. Nem parece uma descendente de italianos de sangue quente como todas nós. Mal sabia a irmã que o sangue dela fervia nas veias só de pensar naquele sargento maravilhoso que atendia pelo nome de David Garvey. Ser descendente de italianos é uma coisa, reclamou Ângela. Ser tarada por sexo é outra completamente diferente. Eu não sou tarada por sexo, apenas acho natural e gosto muito. Agora, quanto a você, é provável que tenha perdido a prática. A senhora Santini bateu palmas, a fim de acabar com a discussão. Já chega, meninas. Mary vai ser exatamente quem é. Ela olhou para o reflexo da filha no espelho. E isso já é mais do que o suficiente para qualquer homem. Mary sorriu ternamente para a mãe. Muito obrigada, mamãe. De qualquer modo, não custa nada fazermos um pouco de propaganda de nós mesmas. Vamos, Mary, passe-se algumas gotas de perfume onde sua irmã recomendara. E fique sabendo de uma coisa, Gina. Não quero mais ouvir falar a respeito do seu sangue quente, ouviu? Nem eu, acrescentou Ângela. Invejosas, respondeu Gina. Vocês são todas invejosas. Mary fez o que lhe foi mandado e deu mais uma olhada no espelho. Era o seu rosto, mas ainda assim tão diferente. Fizemos um excelente trabalho, comentou Gina. Agora estamos falando a mesma língua, concordou Ângela. Mary está linda. Como sempre foi, acrescentou a senhora Santini. O sargento Garvey vai ficar encantado. Mary levantou-se, os olhos de súbito se enchendo de lágrimas. Nunca havia feito aquilo antes, participar de uma sessão de embelezamento ao lado da mãe e das irmãs. E a sensação, apesar de estranha, era boa, muito boa. Não ouse deixar que suas emoções levem a melhor e estraguem sua maquiagem, exclamou a revoltada Gina. Mary sorriu, chegando à conclusão de que talvez as três Santines estivessem cobertas de razão. Havia mesmo chegado a hora de arrancar o macacão sujo de graxa e começar a olhar para o mundo com olhos mais femininos. Já está na hora de descer, avisou a mãe, olhando para o relógio. Daqui a pouco o sargento está chegando aí para buscá-la. O friozinho na barriga assentou-se. A hora da verdade tinha chegado. Bem, ainda havia tempo para recuar e desistir daquela história maluca. Notando sua insegurança, a senhora Santini lhe deu um abraço. Você está linda, Mary. Absolutamente deslumbrante. Não se preocupe com nada e seja apenas você mesma. Mary sabia que o conselho recebido era bastante sábio, mas como poderia ser ela mesma se estava completamente diferente? Não, aquilo não iria funcionar de jeito nenhum. Naquela noite, pretendia ser outra pessoa. Alguém de sangue tão quente quanto o de Gina. Alguém tão deslumbrante quanto Ângela e com tanta autoconfiança quanto sua mãe.
Naquela noite, ela iria ser a melhor de todas as mulheres da família Santini. E a Mary, que secretamente sempre sonhara ser. David Garvey desceu do seu Mustang, tocou a campainha, enquanto esperava, tentou adivinhar se Mary teria mudado de ideia. Talvez tivesse desistido do jantar. Ou quem sabe fosse aparecer acompanhada de uma das irmãs, ou da mãe, até mesmo de Jemery. Jamais havia se envolvido com uma mulher tão ligada à família. E ainda não sabia ao certo se gostava ou não do fato. Estava fazendo frio. O céu de inverno estava claro, milhares de estrelas brilhando no firmamento. A brisa vinda do mar começou a soprar com mais força, fazendo com que enfiasse as mãos nos bolsos da jaqueta de couro. Então a porta se abriu. E ele ficou boquiaberto com a visão que se descortinou à frente de seus olhos. Deslumbrante. Foi a primeira palavra que lhe veio à cabeça. Os cabelos de Mary emolduravam um rosto perfeito que, pela primeira vez desde que a conhecera, exibia traços de maquiagem, mas apenas o suficiente para acentuar a beleza de seus olhos e cabelos. Um perfume marcante e sensual invadiu-lhe as narinas e ele respirou fundo, deixando-se embriagar por aquele doce aroma. Na verdade, o que a deixava realmente embriagado era a visão daquele generoso decote, que revelava um colo suave e provocante. Que visão celestial! E então ele sorriu e olhou bem dentro daqueles lindos olhos verdes. — Mary, você está linda demais! Ela meneou a cabeça. — Obrigada. Quer saber de uma coisa? Estou me sentindo muito bem mesmo. E o próprio Davis sentia-se dono de muita sorte. De tanta sorte, aliás, que poderia jurar que algo acabaria dando errado. Estendeu-lhe a mão. — Está pronta? — Estou. Caminharam juntos até o Mustang estacionado ali em frente. Aquele perfume era tão sedutor que Davis teve de fazer força para se controlar. A vontade que tinha era de abraçá-la e sentir mais uma vez o gosto de seus lábios. Mas havia feito uma reserva no melhor restaurante da cidade e ambos já estavam atrasados. Uma pena, porque ele estava morrendo de fome, mas não de comida. Pequenos buquês de flores enfeitavam todas as mesas e, num canto do restaurante, uma lareira acesa dava um toque de aconchego ao ambiente. Davis, porém, não prestava atenção a nada daquilo. Só tinha olhos para Mary. Infelizmente, o mesmo se aplicava aos garçons. Só foi pensar nele e o homem apareceu com a sobremesa. Parecia tão encantado com o objeto de sua afeição que as duas mousses de chocolate quase foram ao chão. Davis sentiu o sangue ferver nas veias. Estava acostumado com o fato de outros homens admirarem e cobiçarem as garotas com as quais saía. O que não se acostumava era com o sentimento de ódio que invadia-lhe a alma cada vez que o tal garçom olhava para Mary. Estaria com ciúme? Mas que droga! Jamais sentira algo parecido antes. Vivia rindo de meus amigos quando eles lhes descreviam as horríveis emoções que experimentavam agora. O problema era que, no momento, não sentia a mínima vontade de rir. Eu adorei o jantar, Davis. Ele ouviu a voz doce e melodiosa de Mary interrompendo-lhe os pensamentos. Muito obrigada pelo convite. Ele sorriu e tomou um gole de vinho tinto. Bardolino, seu favorito. Eu tenho feito o possível e o impossível para jantar a sós com você desde o dia em que conheci na sua oficina. Ela levou uma colherada de mousse à boca. E valeu a pena? Claro que sim. Teria esperado mais de 10 anos por aquela noite, se fosse necessário. Mary Santini era tão bonita e tão doce que ele sentiu um nó na garganta. E sentiu outra coisa também. Um desejo enorme de abraçá-la com força e protegê-la das maldades do mundo. E do assédio dos outros homens também. Mary disse alguma coisa. Ele, porém, estava tão perdido em seus próprios pensamentos que não entendeu. Um pouco embaraçado, pigarreou levemente. — O quê? Ela sorriu. — Eu perguntei há quanto tempo você está na Marinha Americana. Dave tomou um gole de vinho. — Desde o começo dos tempos. Mary levantou uma sobrancelha. — É mesmo? Não imaginei que você fosse assim tão velho. Você sabe que está com ótima aparência para a sua idade avançada? Os dois caíram na risada. Agora, falando sério, há quantos anos?
Há quase 15 anos. Nossa, tanto tempo assim? Então presumo que você esteja muito satisfeito com a vida que tem levado desde então. E estou mesmo. A Marinha é tudo para mim. Você nunca pensou em fazer outra coisa? Por um breve instante, Davis se lembrou daquele velho sonho de abrir uma funilaria, especializada em recuperar carros antigos. Na verdade, tinha vários deles guardados em um depósito espalhado por todo o país. Onde quer que estivesse trabalhando na época, costumava comprar uma banheira velha e empenhava-se ao máximo em recuperá-la. Sempre dissera a si mesmo que aquilo não passava de um hobby, mas, na verdade, era que o trabalho em questão lhe proporcionava algo para fazer quando não estava em serviço. Um homem sem laços e sem família costumava ter um tempo bastante livre. Nunca falara daquele sonho com ninguém, mas agora, ao se dar conta, já tinha aberto a boca e falado mais do que deveria. Quando Davis acabou de falar, Mary perguntou: então por que você não levou o projeto para frente? Abrir uma funilaria não deve ser algo tão fácil assim. É verdade. Ele tomou mais um gole de vinho. Mas acontece que eu não sei se conseguiria ficar muito tempo no mesmo lugar. Que engraçado. Eu também acho que não conseguiria levar esse tipo de vida que você leva. Mudar de estado a cada 4, 3 anos, não ter um lugar para chamar de lar. Você é uma mulher de raízes, não é? Brincou ele. E você é um homem que não quer elos prendendo em lugar nenhum, não é? É verdade. Ele estendeu o braço e apertou a mão dela. O friozinho na barriga que Mary vinha sentindo durante todo o jantar ficou ainda mais intenso. Você nunca pensou em viajar? Mudar-se para um outro lugar? Viajar? Mary replicou inquieta. Ir para algum lugar onde ninguém a conheça. Mary meneou levemente a cabeça e respondeu: não, porque eu iria fazer uma coisa dessas. Dave apertou a mão dela com mais força. Para ficar um pouquinho sozinha e fazer o que tiver vontade. Ela sorriu para ele, condescendente, mas seus olhos espelhavam a confusão que lhe ia no íntimo. Eu nunca precisei sair da minha cidade, me afastar da minha família para fazer o que tivesse vontade. Será mesmo? Nós nos conhecemos já faz alguns dias e eu nunca a vi sem o Gemini, ou a Gina, ou sua mãe por perto. Mas eles são a minha família. Ela não estava entendendo o que Dave queria dizer, mas Dave não a culpava. Mary não passara a infância sendo jogada de um lado para o outro. Não havia aprendido que viajava mais rápido quem ia sozinho. Não dava para compreender a felicidade de ser só, de não ter ninguém ao seu lado para roubar seu tempo, nem para roubar sua vida. Areia movediça, ele sussurrou. Como? Dave respirou fundo. Famílias em geral. Cada vez que penso nelas, o termo me vem à cabeça e é justamente esse, areia movediça. Eu acho que não entendi. É simples. Se nos aproximamos muito, o que acontece? As pessoas nos tragam e ficamos presos numa armadilha eterna. E quanto mais tentamos nos debater, mais para o fundo vamos. Não há como escapar. Mary observou com cuidado, tentando ler o que via em seus olhos. Mas, pelo visto, David Garvey tinha tido muitos anos para aprender a esconder suas verdadeiras emoções. Ela simplesmente não conseguia entender seus sentimentos em relação à família. Sem sua mãe, suas irmãs e seu sobrinho, a vida lhe seria vazia e sem graça. Como viver sem eles? Eu sempre achei que minha família era o meu barco salva-vidas, disse ela. Um porto seguro, onde cada um de nós estaria presente para ajudar o outro, para alegrar-se conosco na hora da alegria e nos consolar nas horas de tristeza. Onde fica esse seu ninho, Dave? Ele apertou a mão de Mary. Então soltou-a, a fim de apanhar a carteira de couro contendo a nota que o garçom lhe estendia. Acho que é aqui mesmo, no Fort Pendleton. Ela observou tirar o cartão de crédito do bolso. Você disse que não tinha família, mas com certeza deve haver alguém por aí, não há? Apenas meus colegas de trabalho. Dave sorriu ao ver a preocupação estampada em seu rosto. Ei, não fique triste por mim. Areia movediça, não lembra? Sim, claro que me lembro. Claro que sim. Apenas não consegui entender o motivo dele pensar daquela maneira. Depois de jantar, foram passear no deck de madeira que margeava o porto, nos fundos do restaurante. Soprava um vento gelado e Dave colocou o braço nos ombros de Mary. Você deve estar com frio.
comentou. Sim, ela estava, mas sua alma sentia um calor muito gostoso, valendo por causa do vinho e do licor, e principalmente por causa do homem ao seu lado. Não havia futuro para ambos. Aquilo tinha ficado muito claro depois das afirmações dele a respeito de Raízes. Mas não importava. Aquela era a sua noite. A noite de descobrir o que sempre sonhara em saber. Descobrir nos braços de David Garvey a magia que as outras mulheres já tinham encontrado desde o começo dos tempos. Continuaram a andar juntos pelo deck. As mansões do outro lado do porto exibiam milhares de minúsculas luzes de Natal, seu reflexo brilhando na água escura como se uma porção de estrelas tivessem caído do céu. De algum lugar de ao longe, chegou a suave melodia da música Noite Feliz. Mary sentiu um nó na garganta. Tudo era tão bonito, tão perfeito. Ele a segurou com ainda mais força e ela estremeceu. Você deve estar gelada, Mary. Quer vestir minha jaqueta? Gelada? Não. Nunca se sentia gelada na vida. Não com aquele fogo que ardia dentro dela. Não, obrigada. Não estou com frio. Estou com... Com o quê? Ela olhou dentro dos olhos de Dave. Seria possível que só o conhecesse havia alguns dias. Naquele momento, era como se tivesse conhecido desde o início dos tempos. E não importava o fato de que não iriam ficar juntos. A única coisa importante era que, naquela noite, naquela hora, ele era dela e ela dele. Mary? Ele chamou, deslizando a mão por seus cabelos. Ela olhou dentro dos seus olhos e disse apenas: Dave, eu quero que me beije. Ele sorriu. Com muito prazer. Seus lábios se encontraram, seus corpos estreitando-se num longo e apertado abraço. Foi um beijo tão apaixonado e maravilhoso que Mary logo se deu conta de que queria mais, muito mais. Levantou a cabeça e olhou dentro dos olhos dele. Vamos para minha casa, Dave? Ele notou o desejo estampado no seu rosto e o tremor de sua voz. Você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Mary respirou fundo e sentiu o aroma masculino do perfume que Dave usava. Jamais iria sentir tal perfume de novo, sem lembrar-se daquele momento mágico no cais do porto. Sua respiração estava ofegante e seu corpo parecia se consumir nas chamas do desejo que ardiam em sua alma. Se tinha certeza? Por Deus, se Davis não a levasse para casa imediatamente, ela seria capaz de se entregar ali mesmo, naquele deck de madeira. Com a boca seca e o coração disparado, deitou a cabeça no ombro másculo e respondeu. Certeza absoluta. Ele abraçou-a e apertou-a contra si com mais força, tentando mostrar-lhe que sentia a mesma coisa que ela. Então, estamos esperando o quê? Abraçados, eles voltaram ao Mustang estacionado nas proximidades. E aí, David e Mary, juntinhos, 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 nem que seja por uma noite. O que vocês acharam? Tô assim louquinha pro capítulo 6. Então, se você gostou, comente, compartilhe, se inscreva no canal e vamos aí ficar atentos ao capítulo 6, que já está assim fervendo.